Paz e graça, abençoados de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em Daniel 10, onde a palavra do Senhor diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a conceder-te a se humilhar de ir perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é muitos dias. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu medito na palavra, em Daniel 10, e como sempre Deus está aqui me dando a palavra, de oração, de fé, joelho no chão, em busca de algo que a gente quer da parte de Deus. Eu me inspiro muito assim em Daniel, um homem de oração. Aqui a gente lê, e entende que Deus, ele ouve o nosso clamor. Aqui o anjo disse para Daniel, que a primeira oração que Daniel fez, o Senhor ouviu. A primeira oração subiu ao céu. Imagine, meu irmão, a tua primeira oração subindo ao reino de Deus, ao reino do céu. A tua primeira oração chegou ao trono do Senhor. Mas pense, se tu não orar mais vezes, como é que tu vai ter uma resposta da parte de Deus? Às vezes a gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e esquece, deixa para lá aquilo que a gente orou. A oração, ela tem perseverança. A oração, ela tem que ser constante na vida do servo de Deus. Na vida daquele servo que teme ao Senhor, que busca Ele, que quer resposta da parte de Deus. Temos que orar todos os dias. Temos que perseverar em oração. Porque a gente sabe que a nossa oração sobe ao céu, que Deus escuta. Mas até a resposta chegar até a nós, quantas coisas tem, quantos impedimentos tem no mundo espiritual, até a resposta chegar para nós. Agora imagine só, se a gente ora uma vez só. Ai, Senhor, abre uma porta. Orou hoje, o Senhor ouviu. E a gente não perseverar, como é que esta porta vai ser aberta? Porque, meu irmão, no mundo espiritual, a palavra, ela tem que dar legalidade. Porque a palavra, ela tem poder de mover ao céu, de mover o mundo espiritual. Daniel aqui orou 21 dias, sem cessar. O anjo disse a ele que a primeira oração que ele fez chegou ao trono de Deus, mas que para a resposta vir até a ele, teve muita luta, teve muita guerra espiritual. Imagine se ele não tivesse orando durante esses 21 dias. Será que o mundo espiritual estava forte? Estava alimentado de palavras? Não estava. Deus, ele tem poder
Ele é poderoso para fazer. Mas a gente sabe que até algo de Deus chegar para nossas vidas, o inimigo, a função dele é impedir, é tentar de todas as formas atrapalhar aquilo que Deus vai nos entregar. Então, quando você entrar em você orar para Deus por algo que você quer, pedindo a Deus, não ore só uma vez, não. Não ore só um dia, não. Seja persistente, meu irmão. Ore todos os dias, ore sem cessar. Deus já ouviu a tua primeira oração, mas até a resposta chegar para ti, continue perseverando, porque na hora certa o anjo vem, o anjo maior vem com a resposta e te entrega. Porque aqui para Daniel, até chegar a resposta para ele, nossa, como teve luta com esse anjo. Deus teve que mandar arcanjo, né? O maior anjo ajudar o outro para trazer a resposta para Daniel. Então você acha que é diferente comigo e com você, meu irmão? Não é. Muitas vezes a gente clama a Deus por algo, a gente muitas vezes está com enfermidade. A gente ora, Senhor, me cura desta enfermidade. Tem cura, mesmo que Deus é assim, ó, no estralar de dedo. Deus cura. Mas tem coisas que para vir para nós, Deus ele quer ver de nós a nossa perseverança na oração. E quando o inimigo vê que aquela bênção que Deus vai nos dar é grande, quando ele vê que Deus tem uma promessa na vida da gente, que Deus tem uma resposta para mudar o cenário das nossas vidas, o inimigo ele faz de tudo, meus irmãos, para impedir, para atrapalhar. Ele começa a botar impedimento, ele começa a tirar você do foco, tirar você de ter aquela vontade de orar, de perseverar por aquilo que você quer, até você desistir da oração. E aí, quando você não vê tua resposta chegar, você vai pensar que Deus não te deu porque você não é merecedor, porque você não orou. Você só orou uma vez, você não perseverou. Não é que Deus não tenha poder para fazer, não, que Deus tem. Mas perseverem. Persevere em oração no teu milagre, para que teu milagre aconteça. Porque na hora certa, Deus ele vai te dar resposta. Ele vai ser resposta para a tua oração. E teu milagre vai acontecer. Meu irmão, eu levei quase um ano orando por uma porta aberta. Eu chegava para Deus e as lágrimas desciam. Eu dizia, Senhor, eu sou tua filha. Até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? E eu orava, e eu jejuava, e eu chorava nos pés do Senhor. Então eu perseverei em oração. A porta se abriu para mim, não foi da noite para o dia, não. Eu passei um período que Deus ele permitiu que eu passasse um ano sem trabalhar. As portas fechadas. E aí eu orava todos os dias, perseverava em oração. Até um dia Deus falou que ele tinha enxugado todas as minhas lágrimas, que eu não ia chorar mais por causa da porta fechada, que ele estava abrindo a porta. E quando Deus falou, as portas foram abertas. Então foi resposta, meus irmãos, de oração. Eu perseverei. Eu não orei só um dia, 2 dias, não. Eu orei todos os dias ali clamando durante um ano, falando com Deus, orando ao Senhor por uma porta aberta. E em nenhum momento eu murmurei, não, falando para Deus que Deus tinha esquecido de mim,
que Deus não fazia nada por mim. Em momento algum. Era orando e crendo que na hora certa, no tempo certo, o Senhor tinha uma porta maravilhosa para mim. E quando a gente espera, meu irmão, o tempo do Senhor, as coisas vêm do jeitinho que a gente pede a Deus. E Deus ainda faz melhor do que aquilo que a gente pede a Ele. Mas a gente tem que perseverar, né, em oração. Daniel era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem que orava, jejuava. Se ele queria uma resposta de Deus, ele ia para a oração. Se ele queria uma resposta de Deus, ele orava, ele jejuava, ele buscava. A gente tem que ser assim, um servo perseverante no Senhor. Aí às vezes a gente fala, mas Deus não é maluco, Deus já ouviu nossa oração, por que a gente tem que ficar todo dia pedindo a mesma coisa? Mas Deus, Ele vê a nossa perseverança. E a gente lendo, né, um livro desse aqui, aonde o anjo disse, né, que estava tendo impedimento para a resposta dele chegar, o mundo espiritual é um só, né? O mundo espiritual que foi para Daniel, aqui é para mim e para você. Então, se a gente não perseverar, orando a Deus, repreendendo, né, os impedimentos do inimigo, as coisas para vir para a gente, ela demora. Porque o inimigo próprio, ele faz com que a gente desista. Sabe por quê? Ele fica futucando para que a gente venha ter desânimo para orar, para que a gente não acorde de madrugada, para que o sono fique ali mais gostoso. Ah, tá aquele frio, não vou levantar não. Não vou descer as madrugadas não. Tudo isso o inimigo bota para que a gente venha se acomodar, para ele não ver a nossa vitória chegar, para ele não ver as promessas de Deus acontecer nas nossas vidas. E depois ele vai rir da nossa cara. Aí, ó, diz que serve um grandão lá, ó. Até hoje tá aí. Não recebeu nada da parte dele. É isso que ele faz. Ele quer que a gente fique mal diante de Deus. Mas a gente tem que repreender, né? A gente tem que orar para que o mundo espiritual se alimente de palavra, para que no mundo espiritual dê legalidade àquilo que sai da nossa boca. Porque a oração, ela tem poder. A oração, ela move ao céu. A oração, a gente tem a chave do céu, a gente que ora. A gente tem um encontro com Deus quando a gente ora. A gente fica mais perto do Senhor. A gente tem mais intimidade com Ele. A gente tem resposta da parte de Deus. A gente vê as coisas acontecerem em nossas vidas quando a gente é homem e mulher de oração. Amém, meus irmãos? Aqui o anjo diz, em que aplicaste o teu coração, aprendeste a se humilhar perante ao teu Deus. Aqui o anjo disse para Daniel que Deus viu quando ele se humilhou diante dele, diante de Deus, que Deus viu quando Daniel aplicou o coração dele diante de Deus. Foi com sinceridade, orou ao Senhor de todo o coração, se humilhou diante de Deus. A gente pode sim se humilhar diante de Deus, a gente não pode se humilhar diante do ser humano, que não é merecedor, mas Deus é o nosso Pai. Tudo que a gente precisa, Ele pode nos dar, Ele é um Pai rico. Então, por que não se humilhar diante de Deus? Por que não clamar a Ele por aquilo que a gente quer? Se Ele mesmo manda a gente ir até a Ele. Se Ele mesmo fala, aquele que bater na porta eu abro. Aquele que me buscar encontra. Ele está nos convidando, Ele está mandando a gente falar com Ele, pedir a Ele. Por que a gente tem uma situação nas nossas vidas e a gente deixa demorar tanto tempo para tomar uma decisão, tomar uma atitude?
chegar assim e dizer, hoje eu dou um basta nessa situação, eu vou diante de Deus, porque Ele é o único que pode resolver por mim. Ele é o único que pode fazer algo por mim, e mais ninguém. E chegar diante de Deus, colocar aqui aquela situação e perseverar ali em Deus, e você vai ter a resposta que você quer. Você vai viver o teu milagre. Amém? Medite lá em Daniel 10, que Deus vai continuar falando ao teu coração. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que é inscrito nesse canal. Porque da mesma forma que eu oro pela minha família, eu oro por vocês. Porque somos uma família em Cristo. Eu não conheço a necessidade de ninguém, de cada um de vocês, mas Deus conhece. Deus, Ele sabe o milagre que você está buscando da parte dEle. Deus sabe que você quer uma libertação na tua casa. Deus sabe que você quer a tua família restaurada. Deus sabe que você tem pedido a Deus força para se levantar. Mas vá até a Ele. Clame a Ele. Porque Ele é a melhor resposta para a tua vida. Para tudo aquilo que tu tem buscado da parte do Senhor. Eu fico feliz porque eu sei que através da palavra de Deus, quando, meus irmãos, eu oro a Deus em secreto, eu peço a Deus que Ele venha, através dessa palavra dEle, que é falada pela minha boca, por esta live, eu peço a Deus que venha trabalhar na vida de cada um de vocês. E eu já escutei da parte de pessoas que diz que já foi tocado por Deus através dessa palavra, que pegou a palavra, tomou posse dela, e que quando chega para assistir essa live aqui, é como se Deus estivesse falando diretamente com ele, com ela. E a palavra tem tocado muito ao coração de algumas pessoas que têm escutado essa live. Teve pessoas que se levantou do que ouviu da parte de Deus, estava caído, estava sem força, e tomou posse da palavra, disse, já a partir de hoje chega. Eu vou colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele pode fazer por mim. E ficou na posição, e hoje se levantou pela graça de Deus. Então eu fico feliz porque vocês estão sendo abençoados pela palavra de Deus. A palavra de Deus está abençoando muito a vida de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor já falou muito com alguém aqui. Se vocês tomarem posse da palavra de Deus, colocar em prática o que Deus fala aqui para vocês através da palavra, vocês vão ser muito abençoados. Mas é quando vocês tomassem uma posição na vida de vocês, dizer assim, a partir de hoje chega de sofrimento, chega de estar prostrado dando ousadia ao inimigo. A partir de hoje eu vou clamar esse Deus para mudar a minha casa. A partir de hoje eu vou clamar esse Deus para mudar a minha situação. A partir desse dia de hoje eu vou clamar o meu Deus pelo meu milagre. E ficar na posição que o Senhor quer. Para que você venha ver o trabalhar de Deus na tua vida. Continue firme com Jesus. Continue buscando este Deus de poder. Continue firme na palavra de Deus. Porque o Senhor tem muito mais para fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Feliz com Jesus, com a palavra maravilhosa dessa. Uma palavra que edifica. Quando eu chego aqui para falar para vocês, meus irmãos, é de fé. É do poder de Deus. É de milagre. Porque eu sei que Deus faz. Porque eu já vivi e vivo os milagres de Deus. Então eu vou chegar aqui para vocês falar. Faça uma campanha que Deus te cura se você der tanto. É mentira. Porque Deus, Ele faz, Ele cura, Ele liberta sem te cobrar um centavo. Deus não é interesseiro. Deus não faz nada em troca. Deus, Ele te cura de graça. Deus, Ele te liberta de graça. Deus te abençoa de graça.
Deus te levanta de graça. A única coisa que você tem que fazer para Ele é obedecer. É servir a Ele de verdade. É ser um servo fiel. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fique com Deus.